Gente, boa tarde a todo mundo que está aí, que hoje pôde prestigiar essa nossa webinar. Um prazer enorme a gente estar aqui, mesmo não olhando no olho, olhando para uma câmera, uma luzinha verde, a gente consegue sentir um pouco de vocês aí do outro lado, até porque isso tudo foi planejado e feito com muito carinho para vocês, para os nossos estudantes do MOP, para as famílias que puderam comparecer e para os visitantes externos também, já que a gente também abriu nas nossas redes sociais. Então, é um grande prazer a gente estar aqui hoje. Queria começar também agradecendo a parceria da ESPM, essa instituição que tem sido um grande braço nosso do MOP. A gente acaba percebendo que pensa bem igual nesse olhar para o estudante como protagonista do seu espaço, inclusive da sua busca profissional, né? Então, queria agradecer a Ana e toda a equipe, além da Beth, obviamente, que vai aí nos ajudar a falar um pouco sobre essa demanda. E queria também agradecer a nossa equipe de marketing, né? Com a coordenação da Bruna, que também nos ajudou a colocar aí de pé esse lugar, mesmo que à distância, porque foi uma questão muito falada entre mim e André, a gente conversou muito, como é que a gente daria início a um processo de orientação profissional, que para a gente é muito importante, quanto orientadoras, eu, Adriana, como orientadora educacional do MOP Itaiangá, e Andréa De Luca, como orientadora educacional do MOP Tijuca. Então, a gente pensou, teve apoio dessas duas equipes, e estamos aqui hoje para falar desse tema, que se a gente vai buscar um pouquinho na memória de todos vocês, né, meus queridos, essa primeira frase que apareceu, o que eu quero ser quando crescer, eu queria ser bailarina, eu queria ser tanta coisa, e quando vocês entram no ensino médio, essa frase, que é uma frase tão simples e singela, para uma criança vira um tormento, né? E quando a gente conheceu um pouco dessa fala da Beth, entendendo que a Beth tinha um olhar muito próximo, a gente teve uma carreira, né, muito ligada a essa área, a gente logo pôde acioná-la e quero mais uma vez aqui poder agradecer, Beth, por você estar aqui, por poder trazer um pouco da sua experiência para os nossos estudantes. Eu não me atrevo a falar, né? Ela é professora da ESPM, é pós-doutoranda em Estudos Culturais pela UFRJ, é doutora em Psicologia pela PUC, possui licença internacional em Coaching pelo Integrated Coaching Institute e atua na área de pesquisa de mercado há 25 anos. É colunista do site Mundo Marketing e vencedora de importantes premiações. Então, vocês estão super bem acompanhados, né? E agora, Beth, passo a palavra para você. Muito obrigada. Então, está todo mundo vendo a tela aqui, né? Dessa primeira tela da palestra especial para o Colégio MOP. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Admiro muito o MOP, já estive conversando com vocês. E agora, online, é como se eu estivesse presencialmente. Eu acho que essa pandemia só veio a demonstrar que não existem barreiras, a gente pode estar muito mais próximo do que a gente imagina, e vim falar um pouquinho desse futuro que não está tão distante para vocês, jovens, que logo estarão fazendo a sua escolha profissional. Então, o título dessa palestra é Escolha Profissional, Caminho Definitivo? E esse ponto de interrogação eu destacaria como o principal elemento dessa palestra. E esse ponto de interrogação colocado nessa frase, ele tem um único objetivo. Ele tem o objetivo de tirar um peso dos ombros de vocês. Ele tem o objetivo de dar tranquilidade a vocês. E aí vocês vão me perguntar, mas como assim? Se todo ponto de interrogação gera dúvidas, incertezas, inseguranças, a gente quer ter uma posição sólida, uma definição concreta do futuro, o ponto de interrogação só estremece as nossas bases. E o que eu vou responder para vocês é o seguinte: o futuro ninguém conhece, ninguém sabia que ia acontecer essa pandemia, ninguém sabia
que tantas empresas iriam quebrar, que tantas pessoas seriam demitidas. Então, por mais sólida que seja a sua carreira, por melhor que tenha sido feita a sua escolha, qualquer profissional é suscetível, né, de viver um episódio desse tipo, de ser demitido, de ficar sem trabalho, de ficar sem o seu sonho construído por tantos anos. Então, a gente não tem controle sobre o futuro, controle sobre essas variáveis externas. Mas a gente tem controle sobre uma única coisa, que é o que a gente faz por nós mesmos, pela gente mesmo. Então, quando eu falo caminho definitivo com um ponto de interrogação, eu estou tirando esse peso dos ombros de vocês, porque eu estou falando o seguinte, olha, existe uma primeira escolha, que vai ser essa primeira escolha da carreira, mas não necessariamente ela precisa ser definitiva. Hoje a gente fala de primeira carreira, segunda carreira, até terceira carreira. Tem pessoas de terceira idade iniciando uma nova faculdade. E essa transição ela é muito importante porque talvez você comece uma primeira carreira e queira complementar aqueles aprendizados com MBA, com uma pós-graduação, com mestrado, com doutorado, com intercâmbio, com a própria experiência no mercado de trabalho, e você pode ir mudando de área pouco a pouco, sem se comprometer com essa palavra definitiva. Então, a busca sobre a qual eu vou falar aqui com vocês é justamente uma busca pela realização profissional, né? Então, eu entendo que muitos pais que são bem-sucedidos, eles tendem a querer influenciar os seus filhos a fazer o que eles fazem. Não há nada de errado com isso. Muitas vezes é um médico, é um advogado, é um engenheiro, é um arquiteto que já tem toda a sua clientela e gostaria que o seu filho ou filha seguisse nessa linha profissional com ele. Tudo bem, com uma única condição, desde que o filho ou a filha se identifiquem com esse caminho. Porque não existe nada mais desagradável para um jovem ter que seguir uma carreira com a qual ele não se identifica em nada. Então, é muito importante que vocês, jovens, sintam esse entusiasmo, essa identificação, esse sabor de querer atuar nessa área. E por que isso é tão importante? É claro que os pais focam o lado financeiro, a estabilidade, né? Será que meu filho vai ter um futuro? Será que aqui no Brasil, ou mesmo no exterior, há futuro para isso que o meu filho quer? Então, claro que tudo isso precisa ser analisado, inclusive essas aptidões e esse talento, ele precisa ser muito bem medido dentro do contexto do mercado de trabalho, porque muitas vezes o filho, até antes da gente iniciar essa palestra, foi dado o exemplo, né, da criança que quer ser uma bailarina quando crescer e, de repente, ela não sabe se vai poder ser a bailarina ou não, porque será que ela vai ter condições, né, de estabilidade financeira sendo uma bailarina? É claro que tudo isso tem que ser pesado. Há mercado de trabalho para quem quer fazer determinadas atuações. Será que vai conseguir sobreviver, sustentar a família, dar boas condições financeiras futuramente para os seus filhos? Então, tudo isso precisa ser pesado. Mas é muito importante que se leve em conta também o prazer de fazer alguma coisa muito boa. Então, muitas vezes eu conheço muitos profissionais que optam por uma carreira que seja compatível por aquela linha de atividade que ele gosta. Não necessariamente escolhe aquela carreira como carreira principal, mas adota o compromisso de fazer um hobby, né, de todo fim de semana ou todos os dias à noite, fazer aulas relacionadas àquilo que mais gosta, mas opta por uma carreira que dá uma estabilidade maior. Então, sempre é bom ter um plano A e um plano B, para que a gente possa pesar, ter esse equilíbrio do gosto pelo que se faz, mas também das possibilidades financeiras e possibilidades de se colocar adequadamente no mercado de trabalho. Então, esse equilíbrio é muito importante. Mas não se pode ver apenas o lado financeiro exclusivamente. Isso porque muitos profissionais que têm hoje uma carreira muito estável e ganham muito bem, muitas vezes são infelizes, porque ficam pensando, puxa, eu não fiz aquilo que eu mais gostava, eu sou aquele profissional que chego segunda-feira de manhã no trabalho me arrastando, de mau humor, eu sou aquele profissional que fica olhando o relógio toda hora para ver quando vai terminar o expediente.
Eu sou aquele profissional que chega sexta-feira, eu estou subindo pelas paredes louco para entrar no fim de semana. Eu sou aquele profissional que chega domingo, eu já entro em depressão, porque eu sei que no dia seguinte é segunda. Então, eu conheço muita gente assim, e certamente vocês conhecem muita gente assim. Agora, eu também conheço muita gente, e eu me incluo nesse segundo grupo, que eu vou falar agora, das pessoas que amam o que fazem, e que se cai um trabalho no fim de semana, se você passa um pouquinho da hora, ou até muito além da hora, eu posso ficar até de madrugada trabalhando, porque eu amo o que eu faço. Então, são pessoas que não olham o relógio, são pessoas que, pelo contrário, sentem que as horas voam e desejariam ter mais horas disponíveis para continuar fazendo todos os projetos que estão dentro de si. Então, fazer uma atividade que se gosta é um dos elementos primordiais da felicidade, porque a pessoa não é só feliz com seu contexto familiar, o contexto social de amigos, ou as atividades de lazer que faz. Grande parte da sua vida vai estar centrada no seu lado profissional. Então, é muito importante que você, todos os dias, ao se levantar da cama, você se levante falando, puxa, que bom, eu estou fazendo uma diferença positiva no mundo com o meu talento, com uma coisa que eu amo, que eu tenho potencial. E quando você acorda com esse propósito, você naturalmente passa a ler muito mais sobre esses temas com os quais você trabalha. Você entra numa livraria, você vai direto para a seção de livros desses temas que que tem a ver com a sua carreira. Você naturalmente assiste palestras nacionais e internacionais, sejam presenciais ou online, você participa de cursos, de congressos, e naturalmente essa participação ativa, essa busca por informações e atualizações vão dando a você um respaldo para você se tornar cada vez mais um profissional melhor preparado no mercado de trabalho e, consequentemente, os frutos chegam em termos de remuneração financeira. Então, aquele profissional que ama o que faz, muito provavelmente ele vai ser um profissional bem-sucedido. As chances dele se tornar alguém bem-sucedido são muitas, porque ele realmente vai correr atrás de parcerias, de oportunidades, de crescimento e de expansão na área de atuação. Então, Maslow já dizia, o objetivo da vida é a autorrealização. Se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz, provavelmente você vai ser infeliz todos os dias da sua vida. Então, é muito importante ter em mente essa autorrealização. E aí eu gosto muito de contar uma historinha que me aconteceu. Quem é da minha geração sabe o que eu vou falar, que isso é um orelhão. Talvez muitos de vocês nem nunca tenham chegado perto de um orelhão. Mas na minha época, quando eu tinha a idade de vocês, não tinha celular, não tinha internet, e a gente se comunicava, né, com os nossos amigos e familiares através de um orelhão se a gente estivesse na rua. E como também não existia internet, os resultados, na época nem se chamava Enem, né, eram os resultados do vestibular, eles eram disponibilizados através do jornal O Globo, que tinha a parte impressa com toda a numeração de todos os candidatos, e lançava essa impressão de madrugada, 5 da manhã, e os alunos todos que estavam participando daquele concurso de vestibular iam para a portaria do Globo para ver se tinham passado ou não. Então, eu fui uma entre muitos que estava lá no chão, abrindo o jornal desesperado para ver se passou, e quando eu vi que eu tinha passado para a minha primeira opção, que era o que eu queria, psicologia, eu fiquei muito feliz. E aí eu fui correndo para um orelhão para ligar para os meus pais. E aí, nisso que eu estou discando os números, aparece um microfone na minha boca, que era de um canal de televisão da Rede Globo, do programa RJTV. E eu nunca tinha sido entrevistada para televisão, fiquei muito emocionada, mas eu estava emocionada querendo falar com os meus pais, eu nem tinha falado alô ainda, e já tinha um microfone na minha boca dizendo, fala tudo que você está sentindo, rápido. E aí a primeira frase, né, que surgiu na minha boca, espontaneamente, foi: hoje é o dia mais feliz da minha vida. E aí esse programa foi ao ar de noite, muitos amigos me ligaram para dizer que me viram na TV, que naquela época não tinha Netflix, não tinha TV fechada, todo mundo só assistia a Globo, então muita gente me viu naquele dia, e aquilo ficou muito marcado em mim. É claro que depois daquele dia, vieram muitos outros dias mais felizes da minha vida. O dia que eu me formei, o dia que eu me casei, o dia que eu tive os meus filhos. Mas por que eu estou contando essa historinha? Porque eu desejo do fundo do meu coração que vocês também falem essa frase espontaneamente quando vocês recebam o resultado do Enem.
E para que vocês possam falar essa frase, é preciso que essa escolha de carreira saia também do coração, saia com entusiasmo. E não uma escolha do tipo, eu fiz porque alguém me disse para eu fazer, eu me senti influenciado pela escolha de uma terceira pessoa, mas não é bem a minha praia, não é bem a área com a qual eu me identifico. Então, se a escolha vai ser feita dessa maneira, dificilmente vai ter alegria envolvida nisso. E eu acho que a alegria é o motor, né, desse entusiasmo que é essencial para você realizar um bom trabalho. E aí, claro, quando vocês forem dar as notícias, né, para os seus familiares, já não vai ser o orelhão, vai ser esse celular que acredito que quando vocês façam o Enem, talvez alguns já tenham, que é esse celular que agora vai ter através da implantação de um chip, não sei se vocês já estão sabendo, mas é uma tela que é projetada aqui no seu pulso, você não carrega nenhum aparelho. Então, o futuro está logo ali, né? Só para fazer uma analogia entre o orelhão do meu tempo e o novo celular do tempo de vocês. E eu adoro essa frase que diz o seguinte: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Então, o dia que você descobre o porquê é justamente o dia que você começa a refletir sobre os seus propósitos, sobre os seus talentos, o que você tem de diferenciais que ninguém mais tem, e que diferença positiva você pode fazer nesse mundo para as pessoas, para o seu entorno, e dentro do contexto da carreira que você escolher. Que diferença positiva você pode fazer de bom? O dia que você partir, porque todo mundo vai partir, o que você terá deixado de positivo nesse mundo? Então, a escolha da carreira, quando ela está conectada com esse propósito, ela traz frutos muito positivos. Eu dei recentemente... Tem alguém com o microfone aberto aí, gente? Deixa eu ver. Vou desativar aqui o som de todo mundo. Pronto. Eu dei recentemente uma palestra num colégio muito conceituado como o Colégio Mock. E uma pessoa, depois da palestra, uma jovem, me deixou muito triste, porque ela chegou com lágrimas nos olhos e disse o seguinte: eu quero ser psicóloga. Inicialmente eu fiquei muito feliz, porque eu pensei que ela tinha ficado tão entusiasmada com a palestra, e ela se identificou comigo pelo fato de eu ser psicóloga. E aí eu vi que ela continuava chorando, eu falei: mas por que você está chorando? O que houve? Ela falou: não, eu estou muito triste, porque o meu sonho é ser psicóloga, mas os meus pais não querem me deixar ser psicóloga. E eu perguntei: mas por quê? Aí ela disse: não, que eles dizem que eu vou morrer de fome. Essa é a frase que eles mais repetem. E a minha mãe é arquiteta, meu pai é arquiteto, e eu tenho uma irmã gêmea que vai também fazer arquitetura. Então, eles querem toda a família trabalhando junto, no escritório que já está montado, e eles acham que só assim eu vou ter condições de ter uma boa estabilidade financeira no futuro. Mas eu detesto arquitetura, eu detesto tudo que é relacionado com exatas, e eu sou de humanas e eu quero muito a área da psicologia. Aí eu falei: mas você já tentou conversar com seus pais, explicar o que você sente? Ela falou: eu tento, mas eu não consigo, eles são muito autoritários. E aí eu fiquei com uma dor tão grande no coração, eu não tive mais tempo de conversar com essa jovem, ela teve logo que entrar em sala de aula, e eu perdi o contato, porque eu estava lá apenas para dar uma palestra, e eu não tive essa oportunidade de continuidade. Mas eu sempre me lembro dessa jovem, por isso eu inseri esse exemplo aqui nessa palestra, porque eu desejaria muito que nenhum outro jovem sofresse como ela está sofrendo nesse processo de escolha. Eu acho que os pais e os professores de vocês são realmente os seus melhores amigos. São as pessoas que mais amam vocês nesse mundo, são as pessoas que estão acompanhando vocês nesse árduo processo de estudos e de escolhas. Então, todos os conselhos que vêm deles são conselhos muito sábios, porque são conselhos calcados na sabedoria que eles têm, na experiência que eles têm, e especialmente no amor que eles têm por vocês. Não é qualquer pessoa que está dando esse conselho, por mais experiência que tenha. São pessoas conectadas às vidas de vocês, conectados de maneira muito profunda, e, consequentemente, são as pessoas que mais amam vocês. Então, naturalmente, os conselhos são sempre no sentido de querer o melhor para vocês. Mas, ainda assim, apesar desses componentes, muitas vezes, esses conselhos todos, eles devem ser, sim, ouvidos, mas não necessariamente seguidos na íntegra,
caso esses conselhos encontrem um conflito interno muito grande com o que vocês sentem, com o que vocês gostam. Então, isso é muito importante de ser contemplado, né? Muitas vezes vocês podem ter pais muito bem-sucedidos nas suas respectivas áreas, ou talvez eles nem exerçam essas áreas, mas eles têm uma noção do mercado, das profissões que melhor remuneram, eles têm amigos que também orientaram os seus filhos nessa escolha, e certamente eles trocam figurinhas. Então, talvez eles digam, olha, o filho da amiga tal vai fazer isso, o filho do amigo tal vai fazer isso, e está se dando muito bem, mas talvez vocês não tenham nada a ver com essa área. Então, é muito importante que vocês também façam essa busca interna, para vocês se imaginarem atuando nessa área com 30 anos, com 40 anos. Claro que a gente está falando que nada é definitivo, claro que a gente está falando que as mudanças podem ser feitas, mas se essa escolha puder ser a mais acertada desde o princípio, melhor ainda, né, para evitar essa mudança lá na frente. Mas surgindo a necessidade da mudança, também não há nada de errado com isso, e eu até trouxe 2 exemplos para vocês para falar a respeito disso. Deixa eu só passar esse slide aqui, que eu acho que congelou. Só um minutinho. Aqui. Eu trouxe um filminho para vocês, que eu gosto muito, que é um filminho que faz uma analogia com uma roupa uma roupa suja, né, que está prestes a ser colocado na lavadora. Ninguém gosta de imaginar uma roupa suja. Tem um odor que não é agradável, tem um aspecto que não é tão agradável. E aí, por que eu quis fazer essa analogia? Porque talvez, para muitos de vocês, a escolha que vocês estejam fazendo não seja tão atrativa aos olhos das pessoas que cercam vocês. Até eu vou dar um exemplo meu. Eu que queria psicologia. Minha mãe é matemática, sempre foi professora universitária de matemática, então ela adoraria que eu fizesse alguma coisa ligada a exatas para ser professora também. E o meu pai é médico, e ele adoraria que eu fosse médica. Só que eu não me identificava nem com uma coisa, nem com outra. E eu amava psicologia, e graças a Deus eu segui o meu caminho. Eles também não se opuseram a isso. Mas eu me lembro que quando eu passei no vestibular, conforme eu contei para vocês, eu estava tão feliz, e a primeira coisa que eu quis fazer foi voltar à minha escola, onde eu estudei, para agradecer aos meus professores, aos meus orientadores, por tudo que eles fizeram por mim. E aí a primeira pessoa que eu encontrei foi um orientador, que até gostava demais de mim, eu gostava dele, só que eu me surpreendi muito com uma frase que ele disse. Eu não fiquei chateada com ele, porque eu sabia que ele gostava muito de mim. Ele não fez essa frase por mal, ele fez por bem, mas essa frase me marcou muito. Eu cheguei toda feliz, eu falei, passei, muito obrigada por tudo. Aí ele falou, passou para quê? Eu falei, para psicologia. Aí ele, ao invés de me dar parabéns, me abraçar e dizer como eu estou feliz por você, que é o que um jovem espera, né, diante dessa felicidade, ele fez uma cara feia, falou assim, eu esperava muito mais de você. Foi essa frase que ele falou. Quer dizer, na cabeça dele, eu devia fazer medicina, né, ou alguma outra coisa nesse estilo. E aí aquilo me marcou muito, quer dizer, ele esperava mais de mim, mas eu, de acordo com o que eu esperava de mim, eu alcancei o meu objetivo. Então, nem sempre a gente pode alcançar os objetivos de todas as pessoas que nos rodeiam. A gente tem que seguir os conselhos, a gente tem que abrir os ouvidos e os olhos para ouvir o que os outros têm a dizer, mas a gente tem que pegar o melhor de cada um, misturar tudo no liquidificador, contrastar com o que a gente pensa e o que a gente sente, e aí sim extrair a melhor fórmula para a melhor escolha. Então, eu vou mostrar esse filminho que mostra, na verdade, um monte de roupa suja, que a escolha de alguns de vocês pode parecer uma roupa suja para alguns, mas se vocês virem o encantamento nessa roupa suja, enquanto vocês veem o comercial, isso já valeu a pena. Então, a escolha de vocês tem sentido. O importante é que vocês vejam encantamento nessa escolha de vocês. Vamos dar uma olhada.
Esse filme é muito significativo. Uma vez eu estava num colégio dando uma aula para pais de alunos, e um pai de aluno me falou o seguinte: olha, Beth, esse comercial que você mostrou foi um dos mais emocionantes que eu já vi na minha vida, porque eu sou biólogo e quando eu era jovem e fiz a minha escolha, meus pais foram radicalmente contra, mas eu segui o meu instinto, segui o meu coração. Hoje eu sou um biólogo conceituado, trabalho num instituto de renome, acumulo prêmios na minha área e sou muito feliz com o que eu faço. Então eu me emocionei muito com esse filme, que aí ele fez analogia também com a biologia marinha, né, que o filme mostra os peixinhos no fundo do mar. Então, é muito gratificante quando você, à medida que vai avançando na sua carreira, você vai sentindo que aquela escolha faz sentido para o seu coração, para o seu entusiasmo, para o seu desejo de trabalhar com aquilo que você mais ama. Eu recomendo muito para vocês o filme do Pat Adams, que conta a história de como nasceu essa inspiração para o Doutores da Alegria. O Pat Adams, ele era estudante, né, de medicina, e ele descobre que, através do humor, ele conseguia fazer os estudantes aceitarem com mais facilidade os medicamentos, a quererem sair rapidamente do hospital, a colaborarem com os médicos. Só que, na época, tinha uma junta médica muito tradicional que era contra as ideias dele, era contra essa questão da alegria, da bagunça dentro dos hospitais. Então, se forma uma banca para julgar os procedimentos dele e até analisar se valeria a pena ou não suspender a possibilidade dele continuar estudando medicina. E aí eu trouxe um trechinho desse filme, só para vocês escutarem esse vídeo, como ele fala com paixão, como ele fala com entusiasmo. E eu trouxe justamente desse entusiasmo que eu falo para vocês, que vocês façam escolhas onde sai da alma esse desejo de seguir em frente. Então, vou colocar aqui. Só um minutinho. Beth, eu acho que está sem o áudio. Pensei que fosse só comigo, mas estou perguntando aqui para os universitários. Eu tô sem áudio aqui também. Beth, está sem o áudio. Está sem o áudio? Tá, para a gente está sem o áudio. Tudo bem. Vê só a legenda, não é? Eu não sei como colocar o áudio do som.
O Robin Williams, infelizmente, ele acabou se suicidando, né, na vida real, por depressão, e é muito triste, porque ele fez filmes maravilhosos, onde essa alegria, esse entusiasmo, esse humor eram a base. Eu sei que para alguns de vocês o áudio estava baixo, para alguns não conseguiram ouvir, mas tinha legenda para acompanhar, eu acho que vocês puderam captar a essência do que eu quis transmitir nesse trecho que eu selecionei, mostrando que, apesar do não da banca, né, você não deve continuar com esse método, ele explicitou com a alma dele todas as crenças dele, todo o amor dele pela profissão. Então, é isso que eu quis passar para vocês, né? Apesar dos nãos externos, se existe dentro de vocês uma convicção muito forte de seguir um determinado caminho, ouçam essa convicção. Estudem tudo que os outros têm a dizer, estudem o panorama do mercado, estudem as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. Até lembrando de um exemplo importante, eu tenho uma amiga muito querida da minha época também de adolescência, e quando ela quis fazer essa escolha, ela queria fazer arqueologia. Era a paixão da vida dela, desde criança ela falava nisso. E ela ouviu todos os professores, ouviu profissionais do mercado, e todos diziam que no Brasil ela não teria campo de trabalho, que ela escolhesse outra coisa. Só que ela foi muito inteligente. Ela falou, não, mas por que eu tenho que escolher outra coisa se a única coisa com a qual eu me identifico é isso? Então eu não vou escolher outra coisa, eu vou escolher arqueologia, só que eu vou morar num lugar onde tenha campo fértil para isso. E aí o que ela fez? Ela foi morar em Israel, e ela se desenvolveu em Israel, fez toda a carreira dela de arqueologia em Israel, e hoje ela é uma renomadíssima arqueóloga. Se você procurar no Google o nome dela, que se chama Kátia Citrin, ela está entre as principais buscas e peças que ela já escavou, que ela descobriu nas escavações que ela faz, estão expostas em museus de toda a Europa e Estados Unidos. Então, a gente pode sim realizar os nossos sonhos, basta estudar o contexto e ver onde eles podem ser mais férteis, onde é que a gente pode semear essas sementes para que elas floresçam da maneira mais exuberante possível. Deixa eu passar aqui para o próximo. Esse é o Marcos Amaro, ele é filho do comandante Rolim, que foi presidente da TAM. O comandante Rolim, infelizmente, já faleceu. Ele teve, o pai dele, né, o comandante Rolim, teve uma infância muito difícil, muito pobre, e ele sempre quis ser aviador. Só que o sonho do comandante Rolim, da mãe dele, era que ele fosse vendedor das casas pernambucanas, lá em São Paulo. Para ela, ser vendedor das casas pernambucanas era, assim, o top da carreira que ele poderia chegar a sonhar. E ela dizia que ser aviador era coisa de vagabundo, que ele tinha que trabalhar. E aí ele conseguiu uma vaquinha com amigos, com alguns familiares, fez o curso de aviação, se tornou um excelente aviador, chegou a ser presidente da TAM, revolucionou a TAM com várias iniciativas inovadoras, e aí ele teve um filho, Marcos Amaro, e ele incentivou o filho a fazer aviação também. Marcos Amaro fez aviação, só que ele não se identificava com a aviação como pai. Então, depois de fazer aviação, ele foi sócio das Óticas Carol por 9 anos. Todos vocês conhecem as Óticas Carol, né? É uma marca muito conhecida. Depois ele sentiu que também não queria fazer isso, e aí ele resgatou de dentro dele a vontade de desenhar, e ele decidiu ser artista plástico. Então, ele colocou para fora todo o talento dele. Mas aí vem a parte mais interessante da carreira dele. Ele hoje faz exposições em São Paulo, em Zurique e Miami, só que o fato dele ter feito o curso de aviação permitiu que ele fosse o mais criativo na área dele, enquanto artista plástico, porque ele começou a ter a ideia de comprar peças de aviões antigos, desmembrar essas peças e formar esculturas artísticas. E nenhum outro artista plástico sabia fazer isso, porque não tinha esse conhecimento de aviões que ele tinha. Então, ele se tornou único na área dele. Por isso que ele teve essa projeção tão grande de exibições em museus onde nenhum outro artista podia competir com ele. Por isso que eu acredito muito que nada se perde. Se vocês, em um primeiro momento, fizerem uma escolha que não for a mais adequada naquele momento, e vocês pensarem numa transição, aqueles anos iniciais de experimentação, eles não foram jogados no lixo. Vocês vão conhecer professores interessantes, amigos interessantes, vão ler livros que podem, de certa forma, ampliar a visão de vocês para áreas que vocês não estavam habituados.
e trazer esse conhecimento para a segunda carreira que vocês forem escolher. Então, nada se perde, tudo se transforma, tudo se aproveita. E esse outro exemplo também é de uma aluna que sempre foi a melhor aluna na turma, e ela decidiu fazer odontologia, passou para uma faculdade pública, se graduou, passou para concurso público, foi ser dentista na Marinha. Então, ela estava ganhando um salário muito bom, era o sonho, né, dos seus pais, ter a filha com esse brilho profissional, com essa estabilidade desde cedo. Só que a mãe dela começou a perceber que ela começou a chegar muito deprimida em casa, todos os dias do trabalho. E certo dia ela falou para a mãe: mãe, eu descobri que não é isso que eu quero. Aí a mãe falou: mas como? Você só foi descobrir isso agora, que você já passou para o concurso público, você já concluiu a sua carreira com as melhores notas numa faculdade de renome? Como assim não é isso que você quer? Ela falou: não, eu me apaixonei por publicidade, por propaganda, eu quero fazer isso. E aí ela abandonou a carreira, foi estudar publicidade e marketing, e hoje ela é gerente geral do YouTube. E é uma profissional de muito sucesso. Então, nunca é tarde para você recomeçar, para você fazer uma segunda carreira. Vocês são muito jovens ainda. Então, essa é apenas uma primeira escolha. Por isso que o título da palestra é Caminho Definitivo com ponto de interrogação. Então, aqui está um pouquinho da história dela. E aí, claro, a gente não pode falar de futuro, né, sem pensar no que nos aconteceu com o coronavírus, com essas incertezas, né, que vem por aí. Então, isso aqui é só uma charge mostrando que muitas pessoas estão angustiadas. Infelizmente, eu tenho lido nos jornais e acompanhado até de perto casos, né, que eu ouço falar de pessoas que estão em depressão severa, com esse isolamento social, com essa incerteza em relação ao futuro, com o fato de terem perdido seus empregos. Então, eu entendo que é muito difícil pensar em futuro agora, né, numa época de incerteza, que a gente não sabe o que vai acontecer. E até muita gente está fazendo até essa brincadeira, né, a C e DC antes e depois do coronavírus. Então, tudo mudou, tudo se revolucionou. Tem até uma frase que diz: há décadas em que nada acontece, e semanas em que décadas acontecem. Então, nessas últimas semanas, décadas aconteceram nas nossas vidas de uma maneira muito rápida. O nosso mundo virou, né, para o ar, de pernas para o ar. Então, são pecinhas de quebra-cabeças que ficaram todas soltas, que a gente não sabe como conectar. Algumas peças não encaixam, e quando encaixam, a imagem não faz muito sentido. Só que a gente tem que assumir o seguinte: o futuro entrou sem pedir licença. Ele bateu na porta e disse: olha, é agora. Então, enquanto as empresas estavam com toda a calma, se preparando, né, para se tornarem digitais, para fazer videoconferências, de repente, em uma semana, todo mundo teve que aprender a usar Zoom, todo mundo teve que aprender a usar o Google Meet, o Teams. As pessoas tiveram que fazer isso para sobreviver. A gente lê nos jornais. Hoje, até deu na Globo News, eu vi o índice de abertura de novas empresas digitais, é uma nova empresa por cada minuto. A cada minuto abrem uma empresa aqui. Os shoppings estão vendendo agora pela Amazon. Os shoppings acabei de receber uma propaganda do shopping da Gávea, com todas as lojas, todas entregando delivery. Então, o mundo mudou, as empresas tiveram que se readaptar. E isso, para vocês, estudantes, é uma lição de vida extraordinária, porque é uma lição mostrando o seguinte: o mundo ele vai ser cada vez mais VUCA, é uma expressão que se usa muito hoje em dia. É um mundo volátil, imprevisível, complexo e ambíguo, e cada vez mais vai num crescimento exponencial. Então, a gente não sabe como vai se tornar o mercado de trabalho. Será que agora as empresas vão continuar nos seus escritórios, mas através de bolhas? Porque as pessoas continuam com medo da contaminação, e depois que a vacina vier, surgem temores de novas pandemias, né? As pessoas estão falando que podem vir novas ondas de outros tipos de vírus. Esse vírus vem sofrendo mutações. Então, a gente não sabe como vai ser esse futuro. Mas o que a gente sabe é que vai vencer nesse futuro aquelas pessoas que vão conseguir se adaptar às mudanças. As pessoas que melhor se adaptarem às mudanças são aquelas que vão conseguir ir para frente, são aquelas que vão se reinventar, se transformar,
Então, eu tenho visto com essa pandemia muita gente de braços cruzados esperando as coisas caírem do céu. Não, eu vou ver o que acontece. E não fazem nada, estão acordando tarde, estão comendo a beça, estão vendo todas as séries do Netflix. Quer dizer, não há nada de errado em ver séries do Netflix, que eu adoro também, adoro comer e adoro dormir. Mas não dá para fazer só isso. A gente tem que arregaçar as mangas diante de uma crise e fazer alguma coisa de útil por nós mesmos, né? O que a gente vai fazer do nosso futuro e pelos outros. Quem é que está passando dificuldades que, com o meu talento, eu posso ajudar a fazer uma diferença positiva nesse mundo? Então, são essas pessoas com essa garra da resiliência também, de se reerguerem, é que vão sair adiante em qualquer cenário futuro, em qualquer pandemia futuro. Eu mostrei esse videozinho para vocês porque, na verdade, vocês jovens têm o poder do agora e do futuro também. O mundo, ele está voltado para vocês, para os nativos digitais. Vocês têm muito mais poder hoje do que quem tem acima de 40 anos. Então, vocês têm uma facilidade absurda de lidar com as novas tecnologias e de criar novas tecnologias. Para vocês terem uma ideia, esse aqui é um escritório do Google, em alguma parte do mundo, um escritório todo preparado para receber jovens como vocês. Aqui são outras fotos de escritórios do Google pelo mundo, tem um até aqui que tem um tobogã, né, de um andar para o outro, você desce aqui no tobogã. Então, o mundo está sendo preparado para vocês, porque se passa a descobrir que o jovem tem muito potencial. E aí uma dica que eu dou muito para vocês é o seguinte, para auxiliar nessa escolha de carreira, façam um perfil no LinkedIn. Eu entrei no LinkedIn pouco antes da palestra para ver que estudante do ensino médio do MOP estava no LinkedIn. Eu encontrei poucos. Eu queria ter encontrado todos vocês. Então, vocês têm que fazer o perfil no LinkedIn. Muita gente vai falar, mas para que se eu sou só um estudante, eu nem escolhi minha carreira ainda? Justamente porque o LinkedIn vai ensinar vocês a escolher a carreira de vocês, interagindo com profissionais da área de vocês. Então, vamos supor que vocês estejam em dúvida entre 2 ou 3 possibilidades de escolha. Vocês vão adicionar vários profissionais dessa área que vocês querem estudar e no inbox vão começar a conversar com esses profissionais. Olha, você me orientaria alguma leitura? Você me daria a dica de algum evento gratuito? Você me daria a dica de algum vídeo no YouTube que eu possa assistir? Você poderia me dar uma informação de alguma entrevista relevante que possa me esclarecer sobre minhas dúvidas? E eu tenho certeza absoluta que todos esses profissionais vão ajudar vocês com o coração aberto. Além disso, o LinkedIn ele funciona como o Facebook, né? O Instagram. Tem lá a timeline das pessoas que você adicionou e você vai vendo o que elas vão postando. Então, elas podem postar vídeos interessantíssimos, elas podem postar sobre um congresso que elas foram no exterior e as novidades que elas trouxeram desse congresso. E com isso, vocês vão se familiarizando com a linguagem, com o tipo de conteúdo das pessoas que já estão inseridas nesse mercado de trabalho, que vai ser o mercado de trabalho de vocês futuramente, caso vocês optem por essa carreira específica. Então, é muito interessante, por isso que eu falo que o LinkedIn vai auxiliar nessa busca, porque na medida em que vocês forem lendo o que esses profissionais postam e forem interagindo com eles, vocês vão sentindo se é a praia de vocês ou não. Então, acho muito importante para que vocês não façam essa escolha às cegas. E aqui trouxe
rapidamente alguns exemplos de jovens como vocês, que têm a idade de vocês, que estão no ensino médio como vocês, e que durante essa pandemia arregaçaram as mangas e fizeram algo por outros. Então, é só uma centelha também de entusiasmo para ver com a inteligência de vocês, com a habilidade de vocês, o que vocês podem fazer por vocês, para o núcleo familiar de vocês e também para o entorno. Como é que vocês podem ajudar pessoas hoje que estão em situação crítica, seja de pobreza, seja num estado emocional muito instável. Então, por exemplo, o Avi Schiffman, de 17 anos, ele desenvolveu um site para o monitoramento da Covid-19, onde diariamente ele atualiza dados do mundo. Vale a pena vocês visitarem esse site. Basta colocar lá no Google Avi Schiffman e vai aparecer o endereço do site dele. Ele recusou uma oferta de 8 milhões de dólares, equivalente a 46 milhões de reais, de uma empresa que queria comprar o site, e ele disse que não queria, porque ele não queria nenhuma empresa interferindo na forma como ele mapeou isso. Ele queria ser dono desse site, ter a liberdade de decidir como ele vai apresentar as informações. Ele chegou a receber um convite da Microsoft para trabalhar com ele. Ele recusou também, porque ele disse que ele ainda vai fazer faculdade, e aí depois que ele terminar a faculdade, que ele vai decidir onde é que ele vai trabalhar. Então, esse menino vai muito longe, porque ele coloca os propósitos, os valores, acima de qualquer visão, digamos, financeira. Então, eu acho que vale a pena olhar a história dele, o que motivou ele a fazer isso e o que motivou ele a recusar essa oferta. O Quinn Callender, do Canadá, ele criou um dispositivo com impressora 3D para aliviar as dores nas orelhas dos profissionais de saúde, que ele percebeu que aquelas máscaras N95 apertavam demais os profissionais de saúde, eles ficavam com as orelhas feridas, e ele criou esse dispositivo para afrouxar um pouquinho a máscara na parte de trás e aliviar as orelhas, e ele distribuiu gratuitamente nos hospitais. Essa moça da Califórnia, ela teve a ideia, como lá não tem esse sistema delivery, como tem essa facilidade aqui no Brasil, lá não é muito comum, ela criou um site onde os idosos postam as necessidades que eles têm de compras, e os jovens saem nas redondezas para fazer compras de mercado, de farmácia, e eles deixam essas compras nas portas dos idosos. Ela criou uma rede de voluntários para isso. No Afeganistão, um grupo de jovens também começou a utilizar os conhecimentos de robótica para produzir ventiladores acessíveis com peças de automóveis. A gente também tem outras iniciativas no Brasil, que é muito interessante. Aqui o gaúcho, Pedro, ele criou também testes rápidos de Covid-19 através de robôs. Essa moça teve uma ideia muito bacana. Na cidade dela, muitas lojas começaram a quebrar. E ela rapidamente, no Instagram, começou a divulgar a natureza dos negócios das redondezas para fazer propaganda, para ver se as pessoas faziam a opção de comprar nesses negócios ao invés de outras lojas. E ela teve, com isso, a repercussão muito grande, um aumento das vendas nos negócios que ela anunciou. O Arthur Ribeiro também produziu protetores faciais através de impressora 3D, e essa também brasileira produziu criou uma rede de 100 voluntários, justamente também para desenvolver equipamentos hospitalares com impressora 3D, e esse outro grupo de brasileiros também conseguiu se conectar com uma rede de empresas e mercados que doaram produtos para que eles pudessem disponibilizar para pessoas na linha extrema de pobreza. Então, na verdade, sua atitude e comportamento determinam 90% do que acontece em sua vida. Então, a sorte, todo mundo espera, eu quero ter sorte, mas não é bem sorte. Depende de você, depende do que você vai colocar naquele seu caminho para que os frutos venham. Para cada ação, uma reação. Para cada esforço, um resultado. Então, é muito importante que vocês invistam. E muito importante também que vocês tenham a resiliência. Diante de um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo, é claro que tem gente numa situação emocional dificilíssima, porque podem ter pessoas muito próximas que faleceram ou que estão doentes, ou pessoas muito próximas que perderam suas economias, mas é preciso, depois de um tempo, depois do tempo de luto, o tempo de luto é muito importante para que a gente possa recapacitar, refletir e se reerguer, mas é muito importante que venha um período também de resiliência, de vocês conseguirem se reerguer, como esse ratinho aqui nesse filme.
E aí, eu queria também falar do serendipity. Muitas vezes a gente está procurando alguma coisa e a gente acaba achando outra. Então, que vocês se abram para o serendipity. A definição de serendipity nada mais é do que encontrar coisas boas sem ter procurado por elas. Muitas curas de doenças, muitos medicamentos são descobertos assim ao acaso. Os cientistas estão procurando uma coisa e os experimentos de laboratório indicam outra e eles acabam descobrindo a cura de outra doença. Por que eu trouxe isso? Porque muitas vezes na escolha da carreira a gente quer muito alguma coisa, não consegue alcançar aquela meta, mas não é para se frustrar. Muitas vezes a gente pode se abrir para outras alternativas também, como foi o caso da Daniele. Ela queria muito medicina, mas ela não conseguiu passar para uma pública, os pais não tinham recursos para pagar uma privada, e ela acabou se apaixonando pela biotecnologia, porque ela descobriu que tinha muito da medicina também, e foi uma área que ela gostou muito, e com a pontuação que ela teve no Enem, ela conseguiu entrar para uma faculdade federal, uma universidade federal. Então, é muito importante que vocês também se abram para novas possibilidades. Eu tenho uma conhecida que queria também muito medicina, ela era a melhor aluna da turma dela, mas mesmo sendo a melhor aluna numa escola privada de renome, ela não conseguiu passar para uma pública, e os pais também não tinham recursos, só que ela era tão boa aluna que ela reviu os pontos do Enem, e ela viu que com a pontuação que ela tinha, ela conseguiu passar para primeiro lugar na Unirio para nutrição. E ela descobriu que ela adorava nutrição. Ela começou a pesquisar muito, a conversar com profissionais, e ela falou, olha, está aí uma área que eu vou me identificar bastante. Está fazendo nutrição, está encantada com isso, e acabou descobrindo, através desse serendipity, através do acaso, uma outra carreira que ela não tinha contemplado. Então, é só para vocês também abrirem a sua mente a partir dessas escolhas, não se frustrarem, e o importante é que vocês deem o melhor de vocês. Se vocês estão sentindo que vocês estão fazendo o máximo esforço de vocês, que vocês deram o melhor, e ainda assim não conseguiram, uma opção é tentar de novo, tem gente que tenta 1 ano mais ou 2 anos mais, mas se não houver chance de tentar de novo, se abram para novas possibilidades, não há nada de errado com isso, muito pelo contrário, pode ter muito de positivo com isso, essa mudança de perspectiva, essa mudança, essa abertura para estudar outras alternativas. E para finalizar a palestra, eu vou mostrar um último filminho, que é a minha filosofia de vida para vocês. Independente da escolha que vocês façam, sempre façam o melhor de vocês, sempre coloquem o talento de vocês, façam a diferença no mundo, façam diferente alguma coisa que alguém não fez, como esse cachorrinho Harvey. Vocês vão ver um casal entrando num canil, querendo adotar um cachorrinho, e eles se apaixonam pelo Harvey, porque o Harvey entrega muito mais do que os outros cachorrinhos entregam. Então, sejam sempre um Harvey na vida.
Isso. Então, gente, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou interromper aqui o compartilhamento da tela. E cada um que quiser pode ativar o seu som para vocês fazerem as perguntas. Já vou começar aqui falando muitas coisas, né? Acho que a gente, primeiro, novamente agradecer, acho que muitas centelhas a gente acabou falando aqui, você vem trazendo, e a gente, provavelmente, a Andréa também ali, né, vai passando e lembrando um pouquinho de cada um deles, né? Acho que isso é uma questão importante, porque a fala que você vai trazendo para a gente também vai fazendo referência aos estudantes. E aí, eu vou pedir para quem que ainda quiser fazer pergunta, lá para Juliana, acho que sim, Juliana Paiva, Juliana Paiva, obrigada, Ju. Para Juliana Paiva fazer, mas eu queria, assim, tem vergonha, fazer uma pergunta. Né? Eles têm vergonha. Os envergonhados, que o pessoal mais ou menos envergonhado. Me traz aqui, como você foi falando, uma questão que a gente usa muito lá no MOP, a gente é uma escola que desenvolve muito projetos, né? Eles, ao longo do tempo, eles vão entendendo, inclusive, aquele slogan que você falou, né? A gente os ensina, eles nos ensinam também, né? Um pouco do nosso mote, né? E aí, eu queria que você pudesse, para a gente poder entender, você que está imersa nessa questão de carreira, e você falou um pouco, deu uma pincelada aí na digitalização da vida deles, né? O quanto isso eu acho que acaba sendo inerente a qualquer área do conhecimento hoje, em qualquer carreira que eles escolherem, a tecnologia está muito presente, não importa inclusive, se é só... Porque quando na minha geração você fazia tecnologia, você fazia informática, você fazia engenharia, né? A gente até pensava assim, eu sou da área de humanas, eu não sou, né? Então, é como se isso nos afastasse disso. E eu queria que você, até mesmo por ser uma professora universitária, pudesse falar um pouco para eles dessa relação, desse embrincamento entre as profissões, né? Que pudesse dar a sua percepção, como é que é hoje, porque se a gente vai pegar no mercado, eu, Adriana, me formei, apesar de que eu também tenho uma trajetória mais ou menos parecida, eu comecei com administração de empresas, e depois eu me vi dentro de uma escola, na secretaria de uma escola, e ali eu me forjei educadora, jovem, e eu, assim, não é nada disso que eu quero esse negocinho aqui, aquela mosquinha me picou e eu segui o caminho da educação. Mas é muito comum, inclusive, que os familiares, como você mesmo colocou, se formaram engenheiros e se aposentaram engenheiros. E isso que a gente vem percebendo, né, ao longo do processo tem se desconstruído. E você fala um pouco de desconstrução. Queria que você pudesse, com a sua experiência, falar um pouco sobre isso. Claro. Que pessoa é essa para o mercado? Que disponibilidade você tem que ter para ficar antenado e não necessariamente preso a um único lugar, como aconteceu sim. com a nossa experiência profissional da minha geração. Claro, eu concordo com você, acho uma pergunta muito inteligente. Beth, se você puder, era que eu ia fazer, aí você já emenda um pouco, contando um pouquinho da tua trajetória, que você também mudou de rumo, né? Exatamente. Então, se você puder, juntar as duas. Então, eu acho que é bem interessante o que você, Adriana, e você, Andréia, colocam, porque eu falei com tanto entusiasmo, né, que eu fiz psicologia, e quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer clínica. Eu sonhava em atender crianças, adorava. Só que aí a faculdade me obrigava a fazer 2 estágios em áreas diferentes. E quando eu fiz um estágio em RH, eu estava próxima a me formar, e eu comecei a me encantar com RH. Eu comecei, inclusive, a ganhar prêmio de melhor consultora. Eu era estagiária da Cato, que todos vocês conhecem, né? O grupo Cato. E eu fiquei encantada com essa experiência, e aí, ao me formar, eles me contrataram e eu fiquei trabalhando um tempo mais ali.
E eu, depois de trabalhar 2 anos em RH, me cansei de RH, porque às vezes, sabe aquela coisa assim, de mim, você sabe, né? Eu me realizei, fiz tudo o que eu queria fazer, guardo excelentes lembranças, mas chegou um momento que eu falei, não é mais o que eu quero. Então, eu optei por me desenvolver na área de comunicação e marketing, me apaixonei. É aleatório, cara. Você tem que tirar essa dança para parar de fazer. Val, você tá... Deixa eu desativar o som dele. É o Pedro. Tá. Então, eu me apaixonei por propaganda e marketing e comecei a fazer cursos, a estudar. Coloquei na minha cabeça que eu queria entrar numa agência de propaganda. E aí, dentro da agência de propaganda, eu pensei que eu queria criação. E aí eu fiquei batalhando anos para entrar no departamento de criação, mas eu só consegui entrar no departamento de pesquisa de mercado. Mas quando eu entrei em pesquisa de mercado, eu descobri que eu amava pesquisa de mercado. E aí eu não parei mais. E aí eu me desenvolvi em pesquisa de mercado. Hoje eu tenho a minha própria empresa de pesquisa de mercado. Há 15 anos que eu sou sócia-diretora da IDEA, além de dar aulas na SPM há 15 anos também. Essa disciplina de comunicação, de pesquisa de mercado, marketing. Então, às vezes, o cenário te coloca em determinadas situações que você não espera, que é o serendipity. Comigo aconteceu o serendipity com a pesquisa de mercado. Eu me apaixonei. E outras vezes é você que tem que ir atrás. Eu poderia até hoje estar trabalhando com RH, mas eu seria uma pessoa não tão feliz como eu sou hoje, porque eu teria me acomodado. E pegando esse gancho, aí respondendo mais a você, Adriana, acho que a Andréia, eu respondi, né, desse percurso diferente, claro. E respondendo a Adriana, quando eu trabalhava no RH da Cato, a gente tinha uma ficha padrão que mostrava o seguinte: não entrevistar, sequer entrevistar, profissionais que tenham menos de 5 anos numa mesma empresa. Eles só queriam profissionais estáveis, e eles chamavam de estáveis aqueles que tinham uma carreira de 5 anos para cima. Se tinha 10 anos, então, era aplaudido de pé. Quando a gente conseguia um profissional de 10 anos no mesmo lugar, a gente só faltava assim se ajoelhar. E hoje em dia é incrível como isso mudou. É justamente esses profissionais que têm experiências diversificadas em vários lugares são profissionais muito bem-vindos, porque são profissionais com uma cabeça fresca, aberta, cheias de ideias. E é muito comum hoje você fazer intercâmbio. Então, você passa um ano num lugar aprendendo uma coisa, vai um outro ano no outro lugar aprendendo outra coisa, aí passa um ano numa empresa aqui e faz uma parceria com outro colega ali. Hoje a gente fala muito de parcerias também, né? Nesses coworkings, os profissionais que trabalham hoje em coworking, já não é aquele escritório tradicional. Então, você trabalha com pessoas de várias áreas, você vai se conectando em projetos diferentes. Então, hoje a gente vê profissionais trabalhando em casa, sem escritório nenhum, trabalhando num coworking, conectado em 5, 10 projetos diferentes, simultâneos. Então, isso é muito comum. Então, essa transição de um galho para o outro, ela passa a ser muito mais fácil de se fazer e ela não é mal vista. E hoje tem muito mais peso para você contratar um profissional, a experiência que você traz no mercado de trabalho do que a sua formação. Então, por exemplo, eu recentemente recebi essa semana um currículo de um profissional que agora com essa crise, todo mundo está mandando currículo para todo mundo, né? Então, eu recebo todas as semanas um montão de currículo. Imagina. E veio um currículo para mim de uma área que nem tem nada a ver comigo, mas ele deve estar disparando, ele deve estar tão desesperado que disparou o currículo para todo mundo, ele nem me conhecia. E ele vem da área de compras de roupas. Então, ele escolhe as roupas das lojas onde ele trabalhou. Então, ele chegou a trabalhar em lojas muito conceituadas. E ele tem conexão com fornecedores internacionais da China, da Austrália, da América Latina. Então, ele sabe exatamente as coleções, os tecidos, enfim, uma experiência maravilhosa. Mas aí eu achei muito interessante que o texto dele vinha assim: me formei em administração na UFRJ, fiz pós-graduação, não sei aonde. Ele falou só a experiência acadêmica dele, não falou nada da experiência de trabalho. Aí eu respondi para ele: fulano, olha, desculpe, não é a minha área, se eu souber de alguém que esteja precisando, né, do seu perfil, eu vou indicar, mas como contribuição minha, como eu já trabalhei com RH, eu me permiti abrir o seu currículo, dar uma olhada no seu currículo, eu vi que a tua experiência é fantástica. E a minha contribuição é a seguinte: muda esse teu texto de apresentação, que ninguém quer saber se você se formou na UFRJ ou fez pós-graduação. As pessoas querem saber se você tem experiência com fornecedor da China para ser contratado agora para montar uma loja virtual e se você vai saber que tecidos comprar, o melhor preço, etc.
Então, o que vale... Aí ele me agradeceu muito, ele falou, não, eu vou reformular sim, pode deixar, tal. Então, claro que a formação base, ela é muito essencial, só que hoje em dia eu percebo que a grande maioria das faculdades dão uma boa formação. Hoje em dia, já é uma obrigação você ter um MBA. Se você não tem um MBA, você está fora do mercado de trabalho. Então, hoje em dia, o jovem ele é muito esforçado, ele tem que ter um inglês fluente, se possível, um espanhol fluente também. Então, estudar já virou uma regra que já uniformizou. Todo mundo sai com uma formação mais ou menos boa. O que vai fazer a diferença é o mercado de trabalho. Como você vai se sobressair como profissional. Porque eu já vi também muito profissional se formando na UFRJ e na UERJ, só com uma experiência acadêmica maravilhosa, porque são universidades maravilhosas, só que não tem nenhuma experiência na prática. Enquanto que outros estudaram numa privada que não tem tanto nome, mas desde cedo estagiaram, foram atrás, fizeram estágio noturno, foram aqui, foram ali. Se você compara o currículo dos dois, quem que você vai contratar? Aquele jovem que desde estudante se esforçou para se inserir no mercado de trabalho. Isso tem muito mais peso hoje, na minha percepção. Uhum. Sim. É que a galera está um pouco tímida, mas eu não fico tímida não, né? Vocês me conhecem, eu vou fazer pergunta por vocês, não quero perguntar, eu pergunto. Eu queria, assim, a gente percebe também, e a gente vem trocando muito com eles, é uma postura tanto minha quanto a Andréia na Tijuca, de trazer a prática para esse lugar do momento de escolha, né? Você trouxe a ideia do LinkedIn, querida, já anotei aqui, falarei nosso próximo encontro com o pessoal do ensino médio, assim, todo mundo abre aqui, vamos nos colocar no LinkedIn. Fazer perfil no LinkedIn. Vamos fazer o perfil. Eu achei muito interessante, porque essa é, sem dúvida nenhuma, no momento da escolha profissional, a gente lá no MOP, a gente trabalha em 3 vertentes. Num primeiro momento, o autoconhecimento, né? Porque a gente acredita mesmo que para a gente entender o que a gente quer, a gente tem que saber quem a gente é também um pouco. Não que a gente vá conseguir aprender a ser tudo, né? Que isso vai ser, acho que eu até hoje não sei quem eu consigo ser, eu posso nascer muita coisa, mas sem dúvida nenhuma. Um segundo momento é a gente fazer um levantamento mesmo, né? Quais são as profissões, dentro daquele meu perfil, quais são as profissões que eu posso exercer, posso praticar, e num terceiro momento entender entre a profissão ou as que eu estou ali pensando, quais são as universidades, as escolas que podem me abrir, né? Isso é uma característica que a gente faz encontros e vamos, inclusive, trazer, também avisar já os meninos, que a gente também vai trazer ao longo desse tempo pessoas para falar com eles, além do LinkedIn, pessoas que possam vir falar sobre suas profissões, entendendo que dentro desse processo profissional, e eu também, como você conheço, Andréia, eu tenho muito prazer no que eu faço, eu amo, as horas passam mais tranquilamente, por isso que eu estou morta de saudade deles, de estar com eles, presente, mas a gente entende que dentro dessa volatilidade do adolescente, do jovem, as agruras ficam muito mais impactantes. E você também, de certa forma, uma forma mais branda, você traz para a gente, você chegou a comentar, mas eu queria que, principalmente você como professora universitária, voltasse a esse ponto e observasse isso com eles, porque, assim, não é em toda a formação, em todo momento de formação que eu gostei. Isso é importantíssimo. Adriana, você tocou num ponto algumas vezes e outros não. Eu queria que você falasse um pouco disso para eles, principalmente nessa experiência que você tem dentro da universidade. Claro, né? Claro. Beth, aproveitar de novo, né? Que eu e a Adriana, acho que a gente se dá tão bem que as cabeças vão pensando igual, né? Então, para fechar numa pergunta, para eu não ter que te interromper de novo, claro. Uma vez já te ouvi falar, né? E você falava exatamente disso, dessa desistência que eles têm muito, às vezes, em primeiro período, né? Então, essa resiliência para esperar, para ver se realmente, lógico que se pode desistir, não é esse o ponto, mas ter essa certeza, né? Se permitir cursar mais um pouco, geralmente os primeiros períodos
Então, mais apresentação, às vezes você não está nem no estágio, não está nem praticando o que você quer. Com certeza. Né? Falando a isso, você estava falando muito de carreira, saber que no início da carreira, ninguém começa chefe, né? Saber que no início da carreira a gente tem que ralar. E eles têm que se submeter a isso. O jovem, às vezes, quer tudo muito rápido, né? Então, se você pudesse juntar a resposta. Com certeza, Andréia. Essa questão, assim, os primeiros períodos de uma faculdade, eu já vou logo avisando, são sempre muito chatos, né? E os jovens se decepcionam, porque eles são muito teóricos. A gente precisa dar um referencial teórico para esse jovem. Então, é muita leitura, muita bibliografia. Obviamente, tem professores que, às vezes, não têm um carisma. Existem professores que não têm experiência de mercado de trabalho. Eles foram professores a vida inteira. Então, são excelentes professores, eles têm o mestrado, eles têm o doutorado, mas só fizeram isso a vida inteira. Então, são aqueles professores que não se conectaram com novas metodologias em sala de aula. É aquele professor que ainda usa giz. Eu, quando fiz o meu doutorado, que foi muito recentemente, né? Eu me formei em 2013, não faz tanto tempo assim. Uma das professoras que me dava 2 disciplinas, eu dormia na aula dela, porque ela escrevia com giz em sala de aula, ela não projetava nada, ela ficava de costas para os alunos escrevendo. Então, ela era uma ótima professora, mas ela não me fisgava a atenção. Eu quase que dormia na aula dela. E isso acontece em qualquer tipo de instituição financeira. Então, para vocês tomarem o cuidado de não ficarem com uma imagem, digamos assim, distorcida do que é aquela carreira, por um profissional talvez que não seja tão bem sucedido na forma de transmitir os seus conhecimentos, ou por uma disciplina que talvez não venha falar com seu entusiasmo da forma como você esperava, mas não é uma disciplina que você vai utilizar lá na ponta, lá na frente. Então, isso é uma coisa importante que vocês estão fazendo esse alerta. Aguardem um pouquinho mais, porque se vocês também interromperem e forem recomeçar uma outra, essa outra também vai ter um primeiro ano só de coisas básicas, né? Eu, por exemplo, que fiz psicologia, o meu primeiro ano inteiro tive anatomia. E porque todo psicólogo precisa saber um pouco de anatomia. E eu quase queria desmaiar lá vendo aqueles cadáveres, sentindo aquele cheiro de formal. Por isso que eu faria medicina na minha vida. Mas tive que aguentar aquele ano inteiro de anatomia e fazer provas de anatomia. Depois nunca mais vi aquilo. Então, existem disciplinas que você tem que conviver e você tem que se relacionar. Eu vi 90% da minha faculdade foi psicanálise, porque o UFRJ ela é muito rigorosa com a psicanálise. Eu não uso a psicanálise no meu dia a dia, mas tudo que eu aprendi me serve de certa forma, consciente ou inconscientemente. Depois a gente vai fazendo a nossa própria estrada. Quantos e quantos cursos complementares eu não fiz e fui por minha conta? Então, a gente vai fazendo a nossa estrada. A gente tem um aluno de design da SPM, que foi uma história belíssima que eu acompanhei, até fiz um coaching com ele, que ele se formou em design, e no dia da formatura ele falou para os pais, olha, agora eu quero ser chefe vegano, que ele era vegano e o sonho dele era montar um restaurante vegano. Aí os pais falaram, mas filho, você vai jogar essa faculdade assim no lixo? Ele falou, de jeito nenhum, tudo que eu aprendi em design, eu vou aplicar no meu restaurante. Eu quero um restaurante vegano, muito moderno, com luzes, com uma mesa e cadeira diferente, de cores diferentes. Eu quero pratos super elaborados e sofisticados, e foi o que ele fez. Ele foi fazer um curso na França, depois foi fazer outro curso em Nova York, voltou cheio de ideias, e ele montou o Teva, que é um restaurante vegano, quem ainda não conhece, vale a pena conhecer quando tudo puder ser reaberto, fica em Ipanema, e fez tanto sucesso o Teva que ele abriu em São Paulo recentemente, antes da pandemia. Então, para vocês terem uma ideia, um aluno de design, e pegou a formação dele e aplicou na prática, do jeito que ele achava que deveria colocar os propósitos dele no mundo. E assim, só para a gente finalizar, porque já está dando hora aí, né? Queria que você pudesse, dentro da tua experiência, né? Pensando que aqui a gente tem alunos de primeira, de segunda e de terceira série. E a gente entende que cada um desses grupos está vivendo um momento diferente, né? Vamos pensar aqui, primeiro ano, começando a entender um pouco, primeira série, que entender um pouco, caramba, carreira, e aí, né? A segunda série, muito nesse lugar já de uma preocupação mais intensa, já começando a entender sua tendência, e a gente está trabalhando um pouco mais neles e poder fazer uma pesquisa. E a terceira série enlouquecendo,
esquecida, dentre outras coisas, por conta de Enem, e ainda com alguns estudantes com essa dúvida, caramba, será que é isso mesmo? Ou então, assim, eu não sei nem o que é ainda. Então, assim, eu acho que existem vários recursos que vocês podem utilizar. O melhor deles é a informação, por isso que eu incentivei muito que vocês entrassem no LinkedIn para conversar com profissionais que já estão nessa área, colhendo informações, como é o mercado de trabalho, quais são as principais dificuldades, quais são suas maiores realizações, o que você me aconselha, que leituras você me aconselha. Então, essa interação com profissionais é fundamental. Também aconselho muito testes vocacionais. Eu acredito muito nos testes, acredito que vale muito a pena, só que os testes, claro, eles dão uma diversidade de respostas, eles não dão uma escolha só, mas pelo menos você abre a mente para possibilidades que você não tinha contemplado. Então, assim, respondendo a pergunta de vocês, eu vou responder com um caso muito prático que eu vivi na minha casa, porque além de eu fazer essas palestras, eu sou mãe de jovens gêmeos de 19 anos, então eu acabei de passar por isso, e no primeiro ano, como eu era professor, como eu sou, né, professora da SPM, dou essas palestras, eu estava me achando o máximo. Eu falei, olha, meus filhos vão saber muito bem o que escolher. Porque imagina, se eu dou palestra sobre isso, desde o primeiro ano eu já vou incentivar o que eles querem. Então, todo dia de manhã, eu perguntava assim, quando eu acordava eles, vem cá, e aí, já pensou? O que te motivou? O que você gosta? E tudo eles diziam, não tenho interesse, não gosto disso, não gosto daquilo. Então, passou o primeiro ano inteiro assim, eu falando, não, tudo bem, tem tempo, vem o segundo ano aí, escolhe com calma. Aí, no segundo ano, aquilo se repetiu, não gosto. Eu comecei a ficar apavorada, será que eles não vão gostar de nada? O que eles vão ser da vida? E aí, no segundo semestre do segundo ano, o meu filho começou a se interessar por comunicação e a minha filha por cinema. Aí eu falei, puxa, que bacana, se eu estou na SPM, deixa eu levar eles para o Sou SPM, que inclusive é um evento que eu convido a todos vocês, acontece 2 vezes ao ano, vocês podem interagir. Eles são convidados, eles né? Participam. Totalmente gratuito. E aí eu levei eles para o Sou SPM, eles adoraram, minha filha ficou na oficina de cinema, meu filho na oficina de publicidade, voltaram encantados. Aí teve um outro Sou SPM, levei para o segundo Sou SPM. Aí a minha filha, o meu filho continuou querendo comunicação, minha filha falou, não, olha, eu acho que eu quero psicologia. Eu falei, que bacana, então está escolhendo a profissão da mãe, que legal, fiquei feliz. Comecei a comprar livros de psicologia para ela, e foi tudo maravilhoso. Aí, quando chegou no terceiro ano, eu fiz o teste vocacional. O resultado desse teste deu o seguinte, que o meu filho, ele saiu todo entusiasmado para direito. E aí ele decidiu fazer direito na PUC, hoje está fazendo direito na PUC. E a minha filha continuou com a ideia de psicologia. Então, fez psicologia, passou em psicologia, a gente inscreveu ela na psicologia. Na semana que ela ia começar a psicologia, ela falou, mamãe, eu tomei uma decisão na minha vida, não é o que eu quero medicina. Eu falei, mas como assim? Você queria comunicação, depois cinema, depois psicologia, agora medicina. Ela falou, eu tenho certeza, é medicina. Então, ela optou por fazer um cursinho pré-vestibular para poder passar. Então, enquanto o irmão gêmeo já estava começando a faculdade de Direito, ela se atrasou um ano, mas se atrasou entre aspas. Ela ganhou um ano da vida dela porque ela está investindo no que ela quer. E hoje, felizmente, ela já está na faculdade de Medicina, conseguiu passar. Não passou por uma pública, mas ela está feliz, ela está fazendo estágio e está satisfeita com a faculdade. Então, gente, só tenho a agradecer, Beth, agradecer ao pessoal que está aí, que está com a gente até agora. Eu vi que, pelo jeito, não tem nenhuma pergunta, né? Você recebeu alguma coisa, Ju? Não, também não recebi. Não? Andréia, a gente agradece a Beth. Obrigada. Quiser falar, fazer esses agradecimentos aí finais. Só agradecer bastante a quem está nos ouvindo, né? Que eu acho importante também. A Beth dá para agradecer de joelhos, né? E certamente você virá outras vezes, Beth, né? A gente vai trazendo outras coisas. Agradecer a parceria da minha colega Adriana, o pessoal do MOP, o pessoal da ESPM, que vai ser a primeira de muitas, se Deus quiser. Tá, gente? Então, até a próxima. Que a gente mandem perguntas depois. Já entrem no LinkedIn, que nem a Beth já deu a dica.
porque a gente Faça um vai perfil. seguir esse caminho. Nas 2 próximas semanas, e a gente vai até conversar, eu e a Andréia, a gente vai começar com a segunda série, já voltar mais intensamente para alguns encontros falando sobre isso, mandando coisas para vocês, mesmo que nesse momento à distância, né? E também com uma testagem mais um pouquinho para frente, para a gente começar a explorar um pouco mais direcionados, tá bom, amores? Obrigado pela presença, obrigada. Aí eu preciso. Agora, André, ou Beth, você que organiza esse negócio, a gente vai tirando, eles vão saindo. Assim, eu vou encerrar a reunião então, tá bom, gente? Isso, excelente. Beleza, Tá, Beth. tudo de bom. Muito obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada, Ju. Obrigada a todos da SPM. Tchau, tchau.